Eu estou aposentado, então foi uma oportunidade e voltamos a essa página. Como nós ficamos muito Isso. parados, vamos ter que fazer alguma coisa. Nada melhor que mexer com uma marcenaria, né? Parece Maravilha. que me despertou agora. Quem sabe é o tempo. Show de bola. Legal. Próximo, Rodrigo. Opa, tá ouvindo? Opa, ouvindo. Tudo bom, pessoal? Bom, meu nome é Rodrigo, tenho 39 anos, atualmente desempregado aí, em questão da pandemia, e estou fazendo um curso justamente igual o companheiro ali eu sempre tive vontade de trabalhar, né, com marcenaria e tudo, então acho que é uma grande oportunidade agora para, né, com todas essas mudanças que vieram, a gente poder ingressar aí na área. Acredito que vai ser bem produtivo. Legal. Agno, é isso o nome? Opa, é Agno. Agno. Ah, vou Isso. aprendendo. Então, eu me chamo Agno Vitor, mas pode me chamar de Vitor, Uhum. mais fácil, né? E eu trabalho no Kurama Móveis. Daí eu estou procurando novos aprendizados, eu vou fazer o curso também. Legal. Show de bola. Maravilha. Adonias. Oi. Então, Opa, pode se apresentar? podemos. Adonias Pereira Rodrigues. Trabalho na Emater Paraná. Emater não, agora IDR. E sou impressor gráfico. Olha Há aí. 36 anos. E Opa. quando a marcenaria sempre eu gostei. Meu pai era marceneiro, meu pai já era carpinteiro. E eu sempre acompanhei ele e gosto de mexer com madeira. Então, algumas coisinhas eu faço, assim, como hobby para mim mesmo, mas pensando agora mais quando se aposentar, ter alguma coisa diferente para a gente poder fazer. Legal. Show de bola. José. Olá, sou eu. Boa noite a todos. Meu nome é José Negrelli, eu tenho 55 anos e estou aposentado, estou sem atividade. E, a princípio, eu tenho o interesse de fazer o curso, um pouco porque eu sempre tive vontade também de aprender o ofício da marcenaria. E, além de ser, a princípio, um hobby, né, para mim aprender, eu espero, de repente, aí no futuro, desenvolver uma atividade, mas a princípio como hobby mesmo, como aprendizado mesmo. Maravilha. Maravilha. Tem um usuário aqui que ele está sem nome. Deixa eu ver aqui. De azul aqui. Eu esqueci seu nome. Tá sem som, tá? Ligou? Agora foi. Pode? Então, meu nome é Valdinei, tenho 41 anos, estou fazendo curso mais para aprender uma profissão diferente. Faz 13 anos que eu sou funcionário da Renault, mas no momento estou afastado lá da empresa. Quero aprender coisa diferente. Maravilha. Maravilha. Também está sem nome, o senhor que está com o fone de ouvido azul. Quem está com o microfone azul? Fone de ouvido azul, pode se apresentar. Se saiu, saiu. Luciano? Pode se apresentar, Luciano? Boa noite. O curso é só para fazer as coisas, né? O curso meio
puder fechar os microfones quando alguém estiver falando, só dar uma confirmadinha. Isso, obrigado. Agora, quem estava com o fone de ouvido azul, pode se apresentar? Estamos olhando, está com o relógio dourado. Não tem um nome na tela. Alô? Olá, tudo bem? Opa, tudo! Como que é o seu nome? Me chamo Jennifer, tenho 27 anos. Comecei o curso aí por gostar bastante de lidar com madeira e como hobby. Legal, que legal. Maravilha. Não, esse é o objetivo nosso aí, né? Pessoal, eu acho que quem está aqui se apresentou, tá? Seja muito bem-vindo a todos. Eu fico muito feliz por vocês, né? Não apenas só por gostar da marcenaria, mas por estar disposto, né, a uma situação nova, né? As aulas teóricas tendo online, certo? Eu garanto para vocês que em termos de conteúdo técnico não fica nada a desejar, certo? Todos os materiais eu posto no grupo, as apresentações, tá? Material didático eu sempre vou oferecer para vocês. No futuro, se vocês precisarem, quando a gente estiver nas aulas práticas, vocês tragam um HD, eu pego tudo que tem no meu computador e dou para vocês, todo o meu material, projetos, todas as aulas de todos os cursos, sem problema nenhum. O bom é trazer um HD aí de 1 tera, né? Daí eu passo, deixo as 4 horas passando a aula, passo todo o meu material para vocês, tá? Enquanto isso, não tem problema nenhum em passar o que eu tenho. As aulas, eu vou sempre, todas as apresentações eu vou passando para vocês, material complementar de leitura também eu vou passando para vocês, beleza? Então, assim, fique bem sossegado, bem tranquilo, que a gente está à disposição, tá? No WhatsApp, pode mandar mensagem para mim ali no pessoal, sem problema nenhum, claro. Eu também dou aula à tarde, né? E também tem alguns projetos internos no Senai, onde dou acompanhamento, certo? Então, às vezes, numa horinha vaga, a gente está aqui e responde sem problema nenhum, certo? Pode responder aí, a gente está à disposição de vocês, certo? Eu até falo assim, né? Uma vez um fato que aconteceu comigo, que eu tinha que entregar um trabalho, era um trabalho, uma empresa, e uma semana antes, daquela semana, né? Eu sábado, domingo trabalhando, fazendo o projeto, o meu computador pifou, os meus 2 HDs pifaram, que eu fazia todo um backup, os 2, tá? E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Perdi todo o meu material, né? E não funcionava. Mas eu me lembrei que naquela semana, nas aulas, eu tinha dado todo o meu conteúdo do meu computador para os alunos na sala, né? Eu só liguei para o primeiro ali, meu amigo, estou precisando da tua ajuda. Sabe o material que eu dei para vocês na sala de aula? Eu estou precisando buscar. E fui lá, comprei um outro HD, fui na casa dele, tomei um café também, e fui lá, peguei todo o meu material. Então, todo o meu material de 10 anos de aula estava tudo lá. Então, peguei de novo. Então, eu falo assim, dou o meu material, tudo que tem de marcenaria para vocês, que um dia, se eu precisar, eu sei quem está, né? Então, quanto a isso, eu não tenho problema nenhum em ministrar os conteúdos, beleza? A gente tem muitos alunos que abriram empresas, né? Tem aluno que eu visitei esses tempos atrás aí, de 2008, que estão com empresas, com funcionários hoje, né? E às vezes vão lá bater um papo, conversar, trocar umas ideias. Tem alunos aí de turmas passadas que estão fabricando móveis, às vezes tem alguma dúvida técnica, a gente também está à disposição, certo? E então, nosso objetivo é sempre auxiliá-los, sempre desenvolver o setor, né? Esse é o nosso principal objetivo aqui, certo? Então, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui, né, curso de marcenaria, apresentação, certo? Essa aqui hoje eu vou focar com vocês o que eu faço, o que a instituição do Senai faz na área da madeira, e aí nós vamos trabalhando aos pouquinhos. Qualquer dúvida, mas qualquer dúvida, abra o seu microfone e pergunte para mim, tá bom? Qualquer dúvida, abra o seu microfone e pergunte.
beleza? Pode interromper à vontade, eu estou aqui à disposição de vocês, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, meu nome é Riverson Tobias do Vale, beleza? Eu vou me apresentar para frente um pouquinho o que eu faço e o que eu já fiz, tá? Vou apresentar o Senai, onde vocês foram matriculados, tá? Onde vocês estão fazendo o curso aqui, ó. O Senai tem curso de marcenaria de móveis, eles têm o curso de aprendizagem em marcenaria, tá? Esses aqui são cursos, que é o curso de marcenaria de móveis, é o que vocês estão matriculados, certo? O de aprendizagem é um curso à tarde, né? Mais para uma garotada, certo? Até de 18 a 21 anos, certo? Nós aqui na escola também temos o curso de marcenaria fina, tá? Esse curso de marcenaria fina, o foco dele é só madeira, certo? Só madeira. Então, aqui também temos o curso de construção de instrumentos musicais, o curso de luteria, que é ministrado aqui na escola também, ok? E também cada aluno faz o seu instrumento, suas peças, levam para casa, certo? Também temos o curso de carpintaria de telhado, que é essa carpintaria europeia, carpintaria germânica, certo? Também os alunos fazem peças, desenvolvem todos os encaixes. Claro, a gente faz em protótipos, certo? Pequenas peças, como vocês estão vendo. Aí nós começamos a desenvolver peças maiores, principalmente a interpretação de projetos. Exato. Os outros projetos internos que a escola tem, a gente trabalha muito com a questão do World Skills, certo? Então, nós temos aqui os campeonatos estaduais, nacionais e internacionais na área da madeira. Nós trabalhamos muito com a área de movelaria, carpintaria de telhados e marcenaria de estrutura. Tá? Esses campeonatos são campeonatos, como eu falei, estaduais, são nacionais e internacionais, certo? Onde os alunos são treinados em torno de 8 horas por dia, certo? Para chegar no dia, em uma semana, tem que desenvolver umas peças com mínimo de erros, né? Normalmente são 25, 26 países disputando cada modalidade. Então, nossos alunos já foram para Londres, para Leipzig, teve a primeira vez na América Latina, que foi em São Paulo, teve o meu aluno Bruno, que ele foi para Dubai, né? Também tivemos em Kazan, certo? Também tivemos aluno na Rússia, meu aluno também foi para a Rússia, disputar os campeonatos nacionais aí de marcenaria, certo? Esses campeonatos, eles são campeonatos oficiais, os alunos que são campeão normalmente são recebidos pelo presidente da República, tem toda uma cerimônia. O objetivo sempre é fomentar e desenvolver a área técnica, técnica para a indústria. Além, claro, de dar habilidade, formar pessoas, certo? Uma capacidade que atenda às necessidades da indústria. Então, esses campeonatos do World Skills, os alunos ficam treinando aqui na escola, né, 8 horas por dia, tem alguns que treinam 2 a 4 anos, eu tenho 2 alunos que estão sendo treinados na área de carpintaria de telhados e marcenaria de estrutura. Marcenaria de estrutura é fazer janelas, portas e escadas. Movelaria para fazer móveis e a carpintaria de telhados estruturais. Beleza? Sempre na área técnica. A nossa escola sempre desempenhou muito bem um papel. Ok? Então, aqui, né? Outra apresentação, né? Então, os resultados corporativos. Quando nós desempenhamos ou desenvolvemos alunos, certo? Nós temos alguns cases de sucesso. O nosso aluno, né, Bruno, né? Esse aluno aqui, ele treinou comigo no World Skills, foi medalha de bronze, né? Hoje, ele, junto com uma empresa, né, com a empresa Boulet, ele desenvolve essas banquetas que ganhou prêmios de design em Milão, né? E hoje ele é o principal fabricante dessas banquetas, juntamente com um grupo de arquitetos de design. O design desenvolve a peça e ele faz a parte de confecção das peças, e hoje ele é estudante de design. Então, é um aluno aí que teve um bom desempenho, né? Depois que saiu da instituição. Opa, alguém quer falar? Não, desculpe. Pode continuar.
né? Sem problema. Então, ele foi campeão, né? Teve aí sua peça no Salão do Design, né, em 2019, e hoje ele tem aí um bom mercado com as peças. É uma banqueta com um design inovador, beleza? Então, assim, a escola aqui ela é uma excelente referência na área da madeira, certo? Na área aí da usabilidade da madeira em todos os seus processos, certo? Tá? Então, agora, pessoal, me apresentando um pouquinho, tá? Eu sou Riverson Tobias do Vale, beleza? Eu trabalho com marcenaria, com indústrias de móveis, desde os meus 14 anos de idade, 13 para 14, tá? Minha família inteira sempre trabalhou com móveis, marcenaria. Claro, com alguns anos o foco também vai mudando, a indústria vai mudando, né? Eu acabei me focando um pouquinho mais na área de aulas, certo? Aulas, palestras. Hoje já dei palestra em São Paulo, muita palestra em São Paulo, né? Eu até coloquei a referência, uma das primeiras foi em 2004. Muita palestra no Acre, Amazonas, Minas, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Pará, Maranhão, Tocantins, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Brasília constantemente. Né? Então, assim, constantemente, sempre estou dando palestras e treinamentos na área moveleira em alguns lugares do Brasil. A gente tem algumas publicações, nada oficial, são publicações para revistas do setor moveleiro, né? E o objetivo sempre é fomentar o setor, o objetivo sempre é o desenvolvimento do setor, certo? A gente, desde escrever para boletins técnicos para as indústrias e até mesmo como instruir a construção ou a parte aí de gestão da indústria moveleira, né? Até a questão também do uso de máquinas, a parte de pintura para a indústria moveleira, beleza? Então, são alguns projetos que nós desenvolvemos ao longo dos anos, certo? E começamos a trabalhar nesse sentido, beleza? Também nós trabalhamos aí ministrando, como eu falei para você, né? Ministrando aulas e fazendo videoaulas, alguns comerciais também, certo? Pelo Brasil todo, ministrando aula. Também já fui fazer alguns treinamentos, tá? Fazer treinamentos, eu fui para a Alemanha fazer treinamento na área moveleira, na área de pintura, acabamento de superfície de móveis e madeira, certo? Até aqui está com os colegas, nós fomos lá fazer treinamento na Alemanha, para a França e Suíça, bem, beleza? Algumas gravações que a gente faz, né? Alguns treinamento aqui foi no Amazonas. Nós damos um treinamento juntamente com as empresas de painéis sobre o uso de painéis, certo? Aqui também uma parceria que a gente faz, foi um comercial que a gente fez com os arquitetos, a parte técnica e a parte de design de móveis com arquitetos, beleza? Aqui também a gente fez alguns treinamentos para as indústrias, né? O desenvolvimento da indústria, certo? Alguns treinamentos para a indústria que fabrica máquinas e equipamentos, certo? Esse aqui foi no Acre, né? Até a questão de eu apontei o dedo aqui mostrando que é a madeira legalizada, certo? Toda a madeira legalizada, a gente só usa madeira legalizada, ok? Com rastreamento por GPS, toda a localização, então, assim, tem toda uma fiscalização em cima dessa madeira. A gente foi para lá também, para o Acre, fazer alguns treinamentos, beleza? Para a indústria moveleira, beleza? Aqui também foi no Maranhão recentemente, faz 2 meses, estava ministrando treinamento no Maranhão, Brasília, para o desenvolvimento de peças de madeira, né? Aqui no Amazonas também, né? Então a gente começa no Brasil inteiro ministrando aulas, tá? Eu sou engenheiro de produção, certo? Por formação, também sou engenheiro de segurança do trabalho, focado na indústria moveleira, né? Então, como a indústria moveleira, madeireira necessita de profissionais da área por questão de acidente, segurança, que é um setor onde há muito risco,
Então, optei por fazer uma especialização e aí para focar no setor moveleiro madeireiro na área de engenharia de segurança do trabalho. Beleza? Aqui são treinamentos aqui no setor em Arapongas, tá? Em Arapongas, onde as indústrias, produção de móveis planejados e seriados, certo? Desenvolvimento aí também dos projetos do World Skills com os nossos alunos, ok? Certo? Aqui também temos alguns projetos dos nossos alunos, onde nós fomos com os nossos alunos no programa, na Rede Globo, no programa do Caldeirão do Hulk, certo? Onde nossos alunos aqui do Senai de São José dos Pinhais participaram, apresentando móveis, o objetivo principal era móveis multifuncional, certo? Então, esses alunos, esses 4 alunos eram os meus alunos, né? Esses móveis que foi para o programa, fui eu que fiz, certo? Esses móveis multifuncional, né? São alguns conceitos aí de móveis multifuncional que o programa do Luciano Huck solicitou. Nós fomos lá com os nossos alunos, né, apresentar esse design e principalmente a questão aí da funcionalidade, né? Então esses móveis eles reduziam, aumentavam o tamanho. Esse era o principal objetivo. Então foi um projeto bacana, um projeto muito legal que nós desenvolvemos aqui na escola, certo? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta para mim? Estão me ouvindo bem? Da minha parte, tudo tranquilo aqui, professor. Maravilha, é bom saber. A gente, quando está na sala de aula, nós temos uma boa resposta, né? E aqui a gente fica meio também perdido, não se preocupa, não. Tranquilo. Legal, show de bola. Eu agradeço aí. Então, vamos lá. Pessoal, então, assim, nós vamos dar início, claro, nós vamos começar do início falando sobre madeira, né? Que é o princípio da marcenaria. Lógico que para frente nós vamos trabalhar muito com MDF, vamos trabalhar com ferragem, dispositivos, MDP, compensados, lâminas, mas nesse momento nosso foco principal é a madeira, beleza? E o meu objetivo de aula sempre é o foco no conceito de usabilidade. Então, se eu for falar de madeira, eu vou falar como aplicar. Se eu for falar de painéis, como aplicar na indústria moveleira. Tá? Então, um dos grandes conceitos hoje da indústria moveleira, do mobiliário, que está em alta, é principalmente alguns conceitos que as pessoas falam da marcenaria fina, certo? Que é o trabalho com madeira maciça. É a madeira ebanizada ou marcenaria fina, ou fine woodwork, que alguns usam também aí, beleza? São alguns conceitos utilizados, que no Brasil está em alta, que a própria população hoje ele quer um diferencial. Então, o marceneiro ele vai trabalhar muito junto com o arquiteto, com o design, com o projetista, certo? Por que isso? Para a valorização do trabalho. Né? Então, quando nós temos um conceito muito bem definido dessa parceria entre o marceneiro e o design, nós conseguimos peças muito valorizadas. Tá? E hoje as pessoas estão procurando um diferencial, as pessoas estão procurando peças aonde ela represente elas. Então, o mobiliário hoje ele está muito bem dividido entre mobiliário aonde a funcionalidade é o principal objetivo, tá? E aonde o design é o objetivo principal. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o conceito. Por exemplo, nós vamos fazer uma cozinha, né? A cozinha hoje também se transformou em espaço gourmet, tá? Então, que os conceitos mudaram hoje, a forma das pessoas viverem, a forma das pessoas cozinharem ou se alimentarem mudou. Então, também mudou o mobiliário que se adapta à estrutura e ao meio social das pessoas. Então, quando a gente fala da madeira mobiliário, nós temos que pensar o seguinte: a marcenaria fina ou ebanizada, ela vai usar o conceito com madeira, né? O principal objetivo é a valorização da madeira. O trabalho da marcenaria fina está presente na recente linha de móveis ebanizada do design. Os produtos, explica Fernando Jorge,
proporcionam a um ambiente um ar naturalmente elegante com um toque de luxo, tá? Então, são conceitos que entram aí, o luxo, tá? O principal objetivo é a beleza, né? Algo único. A mesa Saturno é composta por um pé central formado por anéis de madeira e tampo em MDF, com bordas chanfradas, revestidas com madeira natural, ebanizado ou pintado. A peça é uma dos grandes sucessos do design e se encaixa em vários ambientes, disponíveis em vários tamanhos, nos formatos oval, redondo, e pode ser utilizado na sala de jantar ou como mesa. Então, você veja só, né? Quando a gente fala do conceito do mobiliário, nós estamos falando também aqui da mistura dos materiais, principalmente a questão do uso da madeira, que a madeira valoriza. Quando a gente fala também no uso dos painéis, para dar um requinte, uma sofisticação, certo? E também a gente começa a pensar um pouquinho na questão das possibilidades de formato, até onde ele citou o oval, o redondo, e entre outras possibilidades, certo? Então, nós trabalhamos bastante esse conceito do mobiliário, a inovação, né? Para a construção de móveis. Para a construção de móveis é necessário entender o ser humano. Para a construção de móveis, nós temos que entender as pessoas. Aí nós vamos fazer um mobiliário que as pessoas aceitem e gostem, certo? Um outro exemplo que eu dou para vocês aqui, ó, né? No curso, a gente tem alguns conceitos muito simples, né? Às vezes a gente pensa que a marcenaria ela vai entrar numa alta produção ou no conceito de grandes escalas. Esse é um nicho de mercado, realmente. Mas hoje o mercado também está se despontando para um conceito muito mais o artesanal, o único, eu faço com as minhas mãos, eu faço com a minha assinatura, né? Então a gente vê, eu até peguei esse exemplo aqui, né? Guria, marcenaria fina, que fez um mobiliário simples, né? Mas que foi premiado, que teve uma boa aceitação. Então, quando você olha a marcenaria aqui na imagem de cima, ó, são coisas simples, porque o objetivo são peças únicas, peças que realmente não vão se encontrar no mercado e que o cliente tenha uma boa aceitação, né? Você pega um exemplo desse aqui, né? Para poder pendurar, né? Colocar bolsas, né? Cachecol. Olha só o detalhe. Opa, pegou uma tora, uma peça com nó, que talvez não seria tão valorizada, certo? Não seria tão valorizada, mas ele adaptou, implementou, fez duas pinturas, né? E colocou vida numa peça onde estaria morta, certo? Então, o conceito hoje do mobiliário mudou bastante. O conceito do mobiliário hoje, ele trabalha muito a ideia, principalmente do que o meu cliente quer. Eu estou buscando uma valorização das minhas peças, eu estou colocando vida na minha madeira, eu estou colocando a minha assinatura, eu estou colocando a minha regionalidade, né? Eu estou colocando a madeira da minha região, certo? Então, nós começamos a trabalhar muito esse conceito. Então, a madeira, ela não é apenas a madeira, mas eu tenho uma vida, eu tenho uma história em cima dela, eu tenho conceitos em cima dessa madeira, desse ser vivo, certo? Então, por isso que hoje, quando nós falamos na madeira e no mobiliário, eu tenho que entender principalmente a questão construtiva, certo? O cliente olha muito para isso, a matéria-prima, certo? E também eu tenho que olhar no sentido de como essa peça vai ser desenvolvida, como essa peça vai ficar para atrair os olhos do meu cliente. Tá? Então, quando eu trabalho com a madeira, eu tenho que trabalhar com essa visão, certo? Com esses conceitos, beleza? Você veja só uma outra possibilidade, né? A madeira está em alta e vale lembrar que há muitas formas de uso. Se ela não está presente no acabamento ou nos móveis da casa, o toque de atualização fica por conta dos objetos de decoração. Um outro conceito hoje que o marceneiro encara muito é isso aqui, ó. São objetos de decoração. São peças aonde, se você pegasse
10, 15, 20 anos atrás, não teria valor, certo? Então, hoje se valoriza uma peça onde ela está rachada, onde ela está com um buraco do cupim, do animal. Aquilo que antigamente era visto como um defeito, hoje ele é visto como algo único, porque uma das ideias é que essa peça, que tem essa rachadura, que tem esse buraco, que tem esse nó, ele jamais vai existir outro na natureza, certo? Então, esse é um conceito que você está trazendo algo da natureza, algo que estava morto, você está trazendo vida. Eu nunca esqueço, um marceneiro que eu conversei com ele, né, muitos anos atrás, ele pegava peças e ele trabalhava as peças, sempre valorizando muito a forma que a madeira veio. E ele falava, eu estou trabalhando com uma madeira que tem 200, 300, 400 anos. Automaticamente eu tenho que fazer um mobiliário que dure isso. Tá? Eu tenho que fazer um mobiliário que dure exatamente 200, 300, 400 anos. Então ele se preocupava com a estrutura, ele se preocupava em colocar encaixes que durassem, ele se preocupava em fazer muito bem feito a sua estrutura para ter uma durabilidade. Tá? Então, claro, que quando a gente fala em mobiliário, madeira maciça, por ser um material raro, hoje já a lei proíbe muito o corte de algumas espécies, certo? Principalmente o jacarandá da Bahia, mogno, pau-brasil, hoje já está proibido há muito tempo, mas, claro, se encontra ainda essa madeira legalizada com preço extremamente caro, certo? Com valor agregado muito alto, porque ainda existe um apelo comercial para essas madeiras. E aí nós temos que entender o que o nosso cliente quer. Se eu pego uma árvore, uma madeira, uma árvore que já caiu, que está morta na natureza, certo? Eu vou lá e retiro essa árvore que já está morta lá, esse tronco, essa raiz, e eu trago para a minha marcenaria. Eu estou fazendo o quê? Dando vida para ela. Eu estou dando vida para ela, certo? Então, eu tenho a possibilidade de trabalhar com peças muito grandes e peças pequenas também, certo? Então, a madeira, quando ela é valorizada, quando ela o marceneiro consegue trazer a essência dela, você vai trazer um produto único que o cliente vai valorizar, que o cliente vai falar, olha, esse mobiliário, essa peça, eu nunca mais vou encontrar igual. Tá? Então, esse é um dos objetivos. Tá? No curso que vocês vão fazer aqui na prática, vocês vão ter a parte de madeira maciça. Vocês vão trabalhar, fazer encaixes, vocês vão fazer colagem, vão desempenar, desengrossar a madeira, vão pegar madeira bruta e vão fazer ela, vão trabalhar todos os conceitos com ela. Então, quando a gente analisa bem essa questão, certo? De como nós conseguimos desenvolver bem a questão aí das peças, dos conceitos da marcenaria fina. Beleza? Então, essa ideia principal da gente entender o que é a madeira. Tá? Para se trabalhar com a madeira, tem que se entender o que é a madeira. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Tá tranquilo, Show tranquilo. Pode tocando. Maravilha. Qualquer coisa, sinal aí, tá? Tranquilo, tranquilo, sossegado. Maravilha, então. Tá? Veja só, né? Quando a gente fala nessa adaptação da madeira no conceito do mobiliário, o que nós temos que pensar? Opa, eu vim aqui, eu peguei uma madeira rajada, toda rachada, né? Com bolsas de resina que a gente vai ver para frente, né? Ela está toda empenada, nós vamos trabalhar todos esses conceitos com vocês. Tá? Ela está toda furada, ó, né? Toda furada, machucada, certo? Ó, queimada, né? Então, você pega uma madeira que já estava podre em algumas partes, tá? E trouxe vida, né? Você pega uma lareira dessa aqui, ó, que teve prêmio, tá? Uma lareira dessa foi premiada, ó, ela tá machucada a madeira aqui, ó. Mas isso aqui é a vida dela, isso aqui é a cicatriz dela. E você trabalhando esses conceitos aqui, ó, com o seu cliente, automaticamente o cliente valoriza muito essas ideias aqui. Por que eu falo isso? Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, né?
Um tempo atrás veio um amigo meu, ele veio de Mato Grosso, né? E ele ganhou um pedaço de madeira. Ganhou lá, eu tenho um pedaço de madeira, não muito grande. Ele dava 1,20 m por 600. Mas ele tinha 20 centímetros de espessura, né? Bem grande. E esse colega, você trabalha com madeira, não dá para você lixar para mim, fazer um acabamentinho aí, simples. E daí eu vou colocar lá na minha lareira, lá fora, do lado, para fazer uma mesinha para mim. Ah, beleza. Tá? Aí eu peguei, lixei, fiz o acabamento para ele, sem problema nenhum. Eu falei assim, ó, daí depois ele veio pegar, eu falei para ele, tá vendo essa madeira que você tem aqui, ó? Ela se chama Muiracatiara, ela tem 120 anos, pelos anéis de crescimento dela, ela tem 120 anos. Tá vendo esse período dela aqui, ó? Em torno de 20 anos dela, ela teve abundância de água na região, depois na região teve seca. Tá vendo os anéis de crescimento dela aqui? Nessa região, provavelmente aconteceu alguma coisa, um desmatamento, uma erosão, aconteceu alguma coisa que desmatou a floresta em volta e ela cresceu muito em altura. Tá? E aí eu comecei a trabalhar esses conceitos da madeira para ele. E ele falou, Riverson, sabe o que você me fez? Você me trouxe vida de uma peça que estava morta. Uma peça de 120 anos, eu não vou deixar lá fora na minha chave, eu vou colocar dentro da minha casa. Eu vou fazer uma mesa de centro na minha sala. Então, quando vocês começam a entender o conceito da madeira, falar quantos anos tem, mas essa madeira, ela foi queimada, porque lá na região do Cerrado, determinada época do ano, os raios, né, que caem sobre o Cerrado, eles têm que queimar o Cerrado, porque se a semente do jacarandá, por exemplo, não chegar a 85 graus de temperatura, ela não eclode, ela não nasce. Então, é natural no Cerrado, em algumas regiões, pegar fogo para poder as sementes eclodir. Né? Então, essa queimadura aqui, ó, faz parte da sobrevivência do jacarandá da espécie. Essas queimadas em algumas regiões do Cerrado. Né? Até mesmo hoje, para você poder reproduzir ou fazer mudas de jacarandá, é necessário você aquecer a água em torno de 80 graus e colocar a semente, porque se você plantar a semente sem colocar numa água de 85 graus, ela não nasce, não desperta a germinação. Tá? Para você ver como que a natureza ela é completa. Então, quando você começa a argumentar com o seu cliente, você começa a mostrar essas possibilidades de mobiliário, sobre madeira, sobre construção, sobre encaixes. Aí sim você consegue dar vida às tuas peças, a peça que seria descartadas, tá? O cliente, não, isso aqui tem vida, isso aqui tem uma história, isso aqui tem um conceito, né, de uma peça aí de 100, 200 anos que eu não vou descartar. Né? Uma das coisas que eu acho muito interessante, né, eu nunca esqueço que eu estava lixando uma madeira de embuia, né? Lixando uma madeira de embuia, e entrou uma amiga minha na oficina, e ela falou bem assim, meu Deus, que cheiro de infância. Tá? Por que cheiro de infância? Porque isso aqui me lembra o meu pai, né? Meu pai tinha todos aqueles móveis de embuia e tinha esse cheiro, né? De embuia, de canela preta. Então, o brasileiro tem essa questão muito bem definida da valorização da madeira. E aí a gente começa a ver os conceitos, né? Hoje em dia, né, a valorização, trazendo peças, não usando só ela como um rústico, tá? Um semi-rústico, mas agregando valor nela, colocando um vidro, né? Fazendo uma peça que talvez seria descartada, fazendo dela uma lareira. Então, você valorizando o teu produto, acrescentando novos materiais, certo? Isso é algo que o cliente gosta muito, tá? Beleza? Isso é algo que o cliente gosta muito e valoriza muito. Então, pessoal, então aqui, ó, para nós hoje, falando um pouquinho com vocês, certo? A respeito aqui da seleção da madeira no mobiliário. Uma das coisas que eu quero abrir um pouquinho a cabeça de vocês, no sentido de vocês entenderem alguns conceitos, certo? Para a seleção do mobiliário para a valorização, tá?
Uma coisa que eu falo muito com vocês é o seguinte, eu nunca esqueço o meu irmão, né, ele contando que ele estava trabalhando como projetista de imóveis, e ele trabalhava numa loja, né, e com alguns projetistas de imóveis, né, com alguns projetistas de imóveis, e ele falava assim, olha, tem projetista que o cliente olha o produto e fala, eu quero, não pede modificação nenhuma. Tem cliente que ele olha o projeto e fala, não gostei, vamos mudar algumas coisas, vamos tirar isso, vamos acrescentar isso, vamos aumentar, vamos diminuir. E ele contando para mim que ele via esse projetista em específico, que praticamente 95% dos projetos dele não tinha que fazer uma modificação. Não tinha que fazer modificação. E a gente imagina como que ele consegue fazer um projeto mobiliário aonde o cliente aceita, aonde não há modificação, aonde o cliente olha e fala assim, não, mas eu gostei, está lindo, é isso que eu quero. Tá? E aí a gente começou a analisar alguns conceitos, principalmente no mobiliário, claro, tem um mobiliário com madeira e tem um mobiliário de painéis, certo? Nós aqui vamos trabalhar especificamente agora, neste momento, o mobiliário de madeira. Nós vamos trabalhar o mobiliário de painéis. Tá? Mas uma das coisas que a gente começou a ver que é a seleção da madeira. Seleção da madeira para a construção do móvel. Não é fazer o móvel apenas como um produto ou apenas com a sua funcionalidade. Mas da mesma forma que eu contei para esse amigo meu que a madeira era de Muracatiara, que a madeira tinha 120 anos, você começou a dar vida a algo que ninguém vê, que ninguém enxergava, que ninguém valorizava, certo? Então, olha só que interessante, né? Eu peguei esse mobiliário aqui, ó, e comecei a fazer algumas análises que nós vamos analisar ao longo do curso. E, claro, nós vamos entender o que é madeira, nós vamos entender alguns conceitos de encaixes, de como a madeira trabalha, tudo isso nós vamos fazer. Mas eu quero primeiro hoje que vocês entendam por que tem móveis que vende, por que tem cliente que aceita o mobiliário e tem cliente que não aceita o mobiliário, certo? Uma das coisas que a gente sempre tem que analisar, por exemplo, aqui, ó, né? Vou pegar um exemplo, detalhe aqui, ó, madeira radial. Madeira radial. Nós vamos trabalhar bem esses conceitos para frente com vocês, ó, madeira radial. Madeira radial, o sentido dos veios são uniformes, ó, são todos retos, tá? Você pega aquelas linhas claras e escuras, que são os anéis de crescimento, certo? Ó, eles são todos radiais e uniformes, ó, todos no mesmo sentido. Se você comparar com esse aqui, ó, você vê neste sentido e algumas coisas rajadas aqui, ó. Você pega esse aqui, você vê que tem uma mancha escura, isso aqui não é radial. Se fosse radial, era totalmente uniforme, tá? Então, veja só, o tampo radial, o tampo lateral radial totalmente uniforme, tá? Então, já teve uma seleção, ele se preocupou em selecionar uma madeira uniforme, reta, tá? Com alguns detalhes aonde o cliente vai olhar, não, eu quero esse produto, beleza? Veja só aqui também que interessante, madeira pomele ou madeira nodal. Madeira pomele, ela é o seguinte, aqui foi selecionada essa madeira pomele, ela é a única. Jamais vai existir outra madeira com o mesmo desenho. Nunca. A natureza ela é tão única, tão específica, tão bela, né? Que ela só existe uma, né? Nunca uma árvore, uma madeira é igual a outra. Então, ele trabalha nesse conceito único. A pomele, tá? Esse desenho da pomele aqui, ó, certo? Ó, esse detalhe mais escuro aqui, ó, o que vem a ser isso aqui, ó? Isso aí é o seguinte, ó, você tem que imaginar que uma árvore, quando ela está crescendo, ela nasceu dois galhos, tá? Bem naquela bifurcação, tipo aquela bifurcação de setra, tá? A gente faz seta para matar passarinho. Então, bem naquela bifurcação onde a gente segura aquele cabo da setra, né? Aquela bifurcação, aqueles veios da madeira foram esmagados. Quando ele é esmagado, ele fica uma coloração mais escura. Esmagado no sentido de eles serem mais unidos,
ser fibras de crescimento tardio, certo? Fibras de crescimento tardio. Então, automaticamente, elas são mais escuras. E aonde os galhos nasceram, ó, eles ficam mais claros. Então, teve um esmagamento da fibra da madeira. Então, aqui ela ficou mais escura. Claro, se você pegar a mesma espécie de madeira, pegar uma que tem uma bifurcação, nunca vai ser igual, tá? Vai ser totalmente diferente. E quando a gente pega também aqui, ó, madeira nodal. Madeira nodal, que vem a ser madeira aonde vem a ser a parte, né, aonde está próxima da raiz, beleza? Dos nós, tá? Tem a rádica, que ela é madeira onde próxima da raiz, e nodal dos nós. Uma árvore que tem muito nó, tá? Tipo a araucária do Paraná, né? Nós vamos ver bem essa parte para frente, onde tem muito nó. Aonde tem galho, tem nó, né? Aonde tem um galho, tem nó. Então, nas árvores, surgem nó aonde tem um galho, tá? Tem uma grande concentração de resina naquela parte, daí o que acontece? Ela fica mais densa, resinosa, certo? E aí, aonde nasce um galho, tem nó. Então, essa parte aqui também, ela pode ser uma parte nodal, onde na árvore tinha muitos nós, certo? Então, no mobiliário, ela começa a ter um diferencial muito grande também, ó. Tá? Um detalhe importante, ó, pino de cor distinta. Olha só que interessante. Então, foi feito um mobiliário, né? Com montantes e travessa, certo? Uma porta almofadada, se chama isso aqui, porta almofadada, né? Colocou uma madeira mais escura, pomélio nodal interna, uma madeira mais clara, certo? Mas olha que interessante, pino de cor distinto. Olha só, colocou um pino. Por que esse pino? Poderia ser da mesma cor? Poderia. Poderia fazer um encaixe diferente? Também poderia fazer um encaixe diferenciado aqui que não precisasse. Mas o objetivo foi colocar esse pino de cor diferente para valorizar o mobiliário, para mostrar, não, isso aqui foi feito um encaixe de madeira. Isso aqui tem uma estrutura encaixada. Isso aqui é madeira maciça, um travamento mecânico. Aí você vai conversar com o seu cliente para poder produzir esse mobiliário aqui, ó, certo? Com esses detalhes aqui, ó, né? Veja só também, né? Que interessante, ó, madeira tangencial. Tá? A gente vai trabalhar muito bem para frente esses conceitos. Madeira tangencial. A madeira tangencial, ela... Por que ela é tangencial? Ela é reta, uniforme. Ela não tem defeitos, certo? Por quê? Por uma questão estrutural. Se, por exemplo, nessa madeira fosse selecionado para fazer o pé dela com uma madeira que tenha nó ou bolsas de resina, a estrutura do pé ia ficar fraca. A possibilidade de quebrar, a possibilidade de estragar seria grande. Tá? Então, automaticamente, né, foi feita aqui uma seleção de madeira tangencial, certo? Tangencial, para poder fortalecer a estrutura mecânica do pé. Tá? Veja só, hein? Bolsa de resina. Não sei se vocês aqui, ó, conseguem visualizar bem. Ó, olha que interessante aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um ponto mais escuro aqui, ó. Tá? Algo mais escuro. Essa bolsa de resina, né? Se você pegasse há 10, 15, 20 anos atrás, jamais alguém queria isso aqui. Né? Eu quero tudo reto, quero tudo uniforme. Né? Ou a madeira mesmo, a própria embuia. A embuia tem a parte brancal, que o pessoal chama. O brancal, há alguns anos atrás, ninguém queria saber, tinha que ser tudo escura, tudo preta. Né? Hoje não, já quero um brancal, porque é uma madeira diferente, é única, né? Hoje o pessoal já aceita mais, né? Então, a bolsa de resina, como é que ela surgiu? A madeira foi crescendo, nesta área teve uma falha, né? E aí aí concentrou resina, seiva bruta ou seiva elaborada, ela secou e ela ficou, né? A pessoa já deixou ela para valorizar, certo? A resina é o alimento, né? Grã reverso. Olha só o detalhe interessante aqui, ó, grã reverso.
Vocês estão vendo essa peça aqui, ó? Ela é radial, uniforme. Gran, reverso, porque ela tem essa faixa aqui, ó, na imagem, mas ela tem detalhes aqui também, ó. Tem muitos detalhes aqui, ó. Então ela tem nessa paralela, transversal aos veios da madeira, ó. Tem um transversal aos veios da madeira, os veios estão nesse sentido, e ela tem detalhes únicos, ó. Ela tem detalhes de coloração diferentes dos veios nesse sentido, mas ela tem aqui, porque se chama gran reverso. Então, nitidamente, a pessoa que fez esse mobiliário, ela teve uma preocupação muito grande com a seleção, de valorizar o conceito da madeira, valorizar a cor, valorizar as peças, certo? Para poder o cliente olhar, não, essa peça nunca vai ser igual a outra, tá? São peças vivas, peças aonde a natureza nos proporcionou um mobiliário muito rico, nos proporcionou uma beleza, né, que nós estamos trazendo à vida, certo? Olha só que interessante também aqui, né? Olha o detalhezinho do pé, parquetaria. A parquetaria, a parte de trabalhar com partes de madeira, com detalhes, né? Parquetaria vem dos parquet, aqueles pisos no Brasil, né? Pisos de madeira, aqueles toquinhos de madeira, né? Parquet, então parquetaria. Se fez colagem com madeira, um detalhamento para valorizar. Claro que tem a função do design de quebrar também um pouquinho a altura, né? Quando ela fez uma ruptura de outra cor, ela quebra um pouquinho, porque o design achou que o móvel ia ficar muito alto. Quando você coloca esse detalhes assim, de outras cores, ele quebra um pouquinho a questão da altura, e o cliente olha, opa, ele está baixo, mas a altura adequada para a funcionalidade, tá? Um aparador, um armário, né? Beleza? Então, os detalhamentos aqui é de parquetaria. Outra coisa interessante, ó, detalhe de cor única. Olha as cores só que interessante. Quando nós pegamos um mobiliário aqui também, ó, então aqui foi uma cor, olha só, tá? Aqui uma cor e aqui cor diferente. Aqui uma cor, as transversais, os montantes, ó, os montantes são mais claros, certo? Por que isso? São da mesma espécie, essa madeira eu tenho certeza que são da mesma espécie. Esse quadro é almofada aqui, ó. São da mesma espécie, tá? Mas conforme você pega a seleção da madeira, o grão, os veios da madeira, que a gente vai trabalhar bem esses conceitos, nós começamos a analisar o seguinte, ó, tá? Nós começamos a analisar que o principal objetivo aqui, ó, tá? O principal objetivo, ó, é que essa madeira realmente aqui fica escuro, olha só, as travessas ficam escuras e todos os montantes, claro. Nitidamente foi selecionadas as peças. Os que estão na horizontal mais claro e os que estão na vertical mais escuro. Inclusive as gavetas, ó. Tá? Então não foi feita aleatoriamente, foi pensado. Né? Essa aqui poderia estar escura e essa também escura. Essa clara e essa clara. Mas não. Então, a hora de desenvolver esse produto, um produto desenvolvido pensando numa estrutura visual, foi pensando nos olhos que o cliente e principalmente no poder de argumentação e trazer vida à madeira, trazer vida ao mobiliário, com os detalhes da natureza, tá? E olha só que interessante aqui também, né? Aqui tem uma parte mais escura, né? Aqui uma mancha, uma suposta mancha, né? Que pode ser uma parte do cerne, né, uma parte um pouco mais próxima do cerne da madeira, e aí ela ficou um pouquinho mais escura. Pode ser um broca, um cupim que fez um buraco na árvore, né, um inseto que fez um buraco na árvore, e ali caiu água da chuva e alterou a cor. Né? Então a gente consegue analisar bem esses detalhes aqui um pouquinho mais escuros. Né? Então você veja só, pessoal, que a seleção da madeira para os conceitos de fabricação e do design do mobiliário, da estrutura do mobiliário é muito importante para nós, tá? Entendemos todos os conceitos, entendemos todas as possibilidades. E o principal objetivo da madeira hoje, que o cliente busca muito, é o único, é essa valorização, é algo pensado, é aquilo que está escondido na natureza e você traz à vida.
Quantos anos tem essa árvore? Oh, estou trabalhando com uma embuia. Uma embuia hoje, nitidamente, ela tem mais de 1000 anos. Tá? Na nossa região, a embuia, nitidamente, você consegue trabalhar aí com uma embuia com mais de 1000 anos. Tá? Canela preta. Tá? Então, você veja só, né? Dando continuidade às nossas peças, a gente falou muito na seleção do visual. Mas uma coisa que nós temos que pensar também, pessoal, é na questão da estrutura. Então, se eu quero que o meu mobiliário, fique aí 100 anos, 200 anos, eu tenho que ter uma estrutura de reforço, eu tenho que ter uma estrutura construtiva muito forte. Tá? Muito forte, em termos de uso, resistência, até mesmo de acabamento, né? Então, o que eu tenho que pensar? O que eu tenho que pensar? Né? Opa, então eu vou fazer os meus encaixes, a minha porta, olha só, né? A minha almofada, o quadro é almofada, então eu tenho o quadro, né? A minha almofada, beleza? Opa, mas eu vou fazer encaixes, espiga, macho e fêmea. Vou fazer toda essa estrutura aqui em macho e fêmea, ó. Olha os encaixes, tá? Vou fazer um rebaixo nela para encaixar meu mobiliário, certo? Então, aí eu começo a pensar como que eu vou fazer essa porta. Eu vou estruturar, eu posso fazer na cavilha, eu posso fazer com parafuso, eu posso fazer só com cola, junta seca, certo? Então, tudo isso aí eu tenho que analisar antes da construção, tá? Para a valorização do meu produto, para a construção do meu produto. Beleza? Uma das coisas importantes também, que a gente tem que analisar bastante, né? Olha só, né? As gavetas. Você pega mobiliário aí de 100 anos, 200 anos, todos são com encaixes, rabo de andorinha. Olha só os detalhes, tá? Isso aqui é o clássico. Trabalhar com madeira maciça, o malhete, rabo de andorinha, clássico. Isso aqui valoriza muito o mobiliário. Mobiliário que trabalha com encaixe, principalmente o malhete, rabo de andorinha, ele consegue uma valorização bastante, né? Ele traz aquele clássico, né? Ele traz aquele algo que valoriza bastante. Então, se a gente pega na história aí peças, tem um museu na Alemanha que ela tem um encaixe em madeira de malhete com mais de 300 anos lá. Então, você pensa bem, há 300 anos atrás já era usado alguns encaixes, né? Inclusive já foi encontrada também nas tumbas de Faraó mobiliário com encaixe, malhete, rabo de andorinha. Esse malhete ele é muito desenvolvido pelo seguinte: esse travamento mecânico dele aqui, ó, numa peça, numa gaveta, o objetivo principalmente é o travamento. Então você pegava madeira antigamente, pegava madeira seca, tá? Pegava uma madeira extremamente seca, tá? Trabalhava com ela muito seca e fazia esse encaixe. A madeira, ao receber umidade, tá? Umidade da própria cola ou da resina que usavam na época, né? Que não são como a qualidade das nossas colas de hoje, tá? Ele travava. Então tinha um travamento mecânico aqui, ó. Tinha um travamento mecânico, porque a madeira contrai e dilata. Então a madeira ela foi confeccionada, essa peça, com madeira seca, extremamente seca, e depois, quando ela ia para a casa do cliente ou para quem usasse mobiliário, ela tinha a umidade do ambiente normal. Aí ela dilatava, ela inchava, e automaticamente tem um travamento mecânico aqui, ó. Tá? Então era muito utilizado na época, porque não existia cola de boa qualidade como tem hoje, tá? Mas são encaixes que estão em alta, encaixes muito valorizados, beleza? Tá? Então a gente vê a estrutura lateral do meu mobiliário, ó. A estrutura lateral do meu mobiliário, né? Como que são feitos os encaixes aqui, ó. Beleza, ó. Como que é feito o encaixe, tá? Então a gente começa a analisar um pouquinho o mobiliário, tá? Olha como que é feito, ó, tá? Os encaixes. Professor, esses encaixes é feito à mão ou é feito na máquina? Existe das duas formas, tá? E essa foto em específico, esses aqui em específico, foi feito aqui na escola, tá? Para os nossos
nossos alunos, feito aqui na escola, esses aqui em específico, que são fotos onde nós retiramos aqui na escola. São encaixes de boa qualidade, beleza? Então, tudo isso eu tenho que pensar, opa, vou fazer uma espiga, olha só, aqui é passante, né? Espiga e meia madeira passante. Aqui é uma espiga e meia madeira, encaixe macho e fêmea. Tá? Esse aqui, ó, aparece na lateral, né? E na ponta. Aqui, ó. Esse aqui só aparece em uma ponta, aqui não aparece o encaixe. Então, quando eu vou construir meu mobiliário, em primeiro lugar, eu tenho que pensar o seguinte, né? O meu cliente, ele não entende de marcenaria. Ele não sabe o que é marcenaria e ele não sabe o que é valorizar a marcenaria. E é você que tem que falar isso para ele. É você que tem que colocar isso na cabeça do seu cliente. Para você construir um mobiliário, você tem que, vou fazer com todos esses conceitos, mas eu tenho que, principalmente, selecionar bem o que eu estou fazendo, eu tenho que selecionar minhas madeiras e eu tenho que falar para o meu cliente. Esse mobiliário foi feito com madeira de mogno, foi feito com maple, essa madeira aqui foi feita em jacarandá, isso aqui foi usado malhete, rabo de andorinha, que os egípcios já usavam. Tá? Eu tenho que começar a argumentar, eu tenho que mostrar por que o meu mobiliário é caro, certo? Por que o meu mobiliário custa caro? Opa, por que eu coloquei esse pino aqui, ó? Esses detalhes desse pino, tá? Não coloquei a pena, eu fiz um diamante no pino aqui, ó. Tá? Isso aqui foi feito à mão. E hoje a valorização do artesanal, na mão, é muito valorizado, tá? Uma vez eu estava num congresso moveleiro e eu fiz uma pergunta para uma designer, né, que ela estava dando palestrando sobre design de imobiliário, e eu falei o seguinte, quando que o cliente valoriza o aspecto construtivo do mobiliário, né? E ela falou o seguinte, o cliente só vai valorizar o aspecto construtivo do mobiliário quando ele entender, ou quando ele saber. Se você for argumentar com o cliente, quando você for argumentar com quando você for argumentar, por quê? Todos esses conceitos para ele. Eu estou trabalhando com uma madeira, eu estou trabalhando com essa espécie, eu estou trabalhando com esses encaixes. Então, essas argumentações é muito importante, porque o teu cliente vai valorizar, o teu cliente vai trazer essa informação para ele como uma verdade. Então, e além de você ter um produto, claro que trabalhar com esses encaixes, trabalhar com madeira maciça tem um custo mais alto, tem é uma mão de obra bem difícil hoje de encontrar, mas que hoje está faltando no Brasil. Então, você que pensa em fazer trabalhar com marcenaria um pouco mais hobby, ou até mesmo um pouquinho mais peças valorizando o conceito da marcenaria, ou entrar no fine woodwork, trabalhar na madeira um pouquinho, peças mais artísticas, esses conceitos têm que ser bem entendidos, porque senão você não vai conseguir passar a verdade para o seu cliente. E hoje eu vejo que as pessoas estão buscando muito esse tipo de produto, certo? Esse tipo de produto. Hoje está faltando no mercado, né, a vida no mobiliário. Tá? O produto não é apenas funcionalidade, mas ele tem uma história, ele tem um conceito, ele tem vida, ele tem uma madeira de 1000 anos, como a embuia. Aí a gente começa a trabalhar bastante e a questão aí de todos os encaixes, de todas as estruturas, de todos os conceitos de vidas de uma madeira, né? Então, se a gente for pensar bem, ó, né? Quais detalhes eu estou fazendo, né? Por que eu faço esse detalhe aqui, ó? Né? Por que hoje um designer ou até mesmo marceneiro ele vai construir com esse detalhe rebaixado? Vocês estão reparando que aqui, ó, ele é um pouquinho, ele é mais grosso, ele é grosso no final, a espessura maior e aqui a espessura menor, né? É aquele conceito que eu dei para você. Para não parecer, eu quero que tenha um mobiliário fino, certo? Se eu deixar uma peça muito grossa aqui, ó, na frente, ele vai ficar muito robusto.
mas eu não posso também ter uma peça muito fina que não dê resistência. Então, eu acabo rebaixando a frente, tá? Para ele tirar aquela robustez visual, mas manter a resistência estrutural. Esse é um conceito muito utilizado nos mobiliários. Então, todos os conceitos hoje de móveis, conceito de confecção, ele tem que entender o design, a funcionalidade, o encaixe, a madeira e o que o meu cliente vai ver, o que o meu cliente quer, né? Por isso que eu tenho que selecionar a madeira. A seleção da madeira é muito importante, né? O que eu digo é o seguinte, o que antigamente não se valorizava, hoje é o que se valoriza muito, tá? Beleza? Então, esses conceitos do mobiliário aqui, é importante estar muito bem definido, né? Claro, eu estou mostrando para vocês aqui a ideia central dessas aulas sobre madeira, né? Sobre o mobiliário de madeira, tá? Sobre o mobiliário de madeira. Beleza? Tá? Pessoal, tranquilo? Uma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, sossegado. Tranquilo também. Muita informação, tá dando para entender os conceitos. Tá muito interessante, na verdade. Show de bola. Fico contente, tá? É legal. Então, eu gosto de trabalhar principalmente essa ideia de vocês, porque hoje fazer peças em madeira maciça por fazer apenas, né, você vê muita coisa, mas que às vezes o cliente não aceita. Então, eu já gosto de mostrar para vocês o que o cliente quer, como valorizar, como argumentar com eles para vender. Tá? Uma coisa que eu vou contar aconteceu no curso aqui um tempo atrás. Tá? Teve um aluno nosso, inclusive o curso dele terminou em dezembro, igual de vocês, né? E ele tinha ali o amigo secreto da empresa, quando podia se reunir, né? Quando se podia se reunir, então, e ele tinha ele pegou o chefe, por coincidência, o amigo secreto pegou o chefe dele, ele, poxa vida, eu queria dar um presente para ele, alguma coisa nesse sentido. Eu falei assim, vou fazer uma tábua de churrasco. Eu não, faço uma tábua de churrasco e personaliza. Tem uma amiga minha que tem laser, né? Vai lá e coloca o nome dele. E ele fez uma tábua de churrasco, colocou o nome do chefe dele na época, né? Ele trabalhava como corretor de imóveis, corretor de imóveis, né? E ele fez, beleza, entregou. Depois ele ligou, professor, você acredita que depois que eu entreguei, os outros colegas, eu saí com 15 encomendas de tábua de churrasco personalizada? 15, só no meio dos meus amigos da empresa. Não, mas eu também quero uma, mas faça uma para mim com o meu nome personalizado, eu compro de você. E ele se empolgou, não, mas eu vou fazer. E ele começou a fazer, ele usou bem esses conceitos. Ele começou a colar madeira um pouco mais colorida, fazer uma borda, ele colocava madeira mais clara e nas bordas madeira mais escura, né? Daí, só para você ter uma ideia de como a valorização, para fazer um nome a laser, ele pagava R$8 para fazer uma peça, né? E hoje uma tábua de churrasco, 100, 200, 300 reais tranquilamente. E ele começou a fazer. Hoje, para você ter uma ideia, hoje ele tem uma fábrica de fabricação de tábuas de carne de churrasco personalizado, tá? Hoje ele tem vendedores que trabalham para ele, vendendo, né? Ele vai nos comércios, falou, olha, eu posso personalizar, sabe a tua pizza que você entrega, eu posso fazer de madeira, personalizado com o seu nome. Ele vai nos restaurantes, no bar, ó, você vai entregar o teu prato, eu posso fazer de madeira personalizado para você, tá? Então, algo que surgiu, né, sem, assim, que existia um mercado que estava escondido. Então, ele começou a fazer hoje tudo personalizado com madeira, né, com o nome, a pessoa pede, não, faço personalizado com o nome de quem você quiser, tá? E ele entendeu bem essa questão dos conceitos de personalização, certo? Então, você veja só que existe um mercado da madeira maciça que está escondido, né? Que hoje as pessoas querem. E eu falo uma coisa para vocês, o marceneiro, ele entrou muito nos últimos anos no MDF e abandonou essa madeira. Existe um mercado muito forte do MDF, fato, né?
O mobiliário está em alta hoje. O mobiliário está em alta. Mas essa parte está escondida. Qual que é a vantagem de trabalhar com madeira? Você vai movimentar poucas peças, pouco produto, mas de um alto valor agregado, certo? Alto valor agregado. Se você for em Santa Felicidade, eu até cito algumas empresas, tem mobiliário, cadeira em madeira, mobiliário de mesa com 6 cadeiras sendo vendido por mais de 100 mil reais. Mas por que vende nesse valor? Porque ele conta, ó, essa madeira eu retirei do rio, tá? Essa embuia aqui, ó, já estava caída, demorou 6 meses, vamos lá na fazenda, o fazendeiro, dono da propriedade, me deu autorização, eu fui com GPS, com engenheiro florestal, fazer a localização via GPS, aí o IAP vai lá no local, no rio onde está caída essa madeira, identifica realmente está caída, daí depois ele tem que extrair essa madeira sem danificar a floresta, com trator, com barco, ele tem que beneficiar e cortar lá as peças e tem que trazer. Tá? Então, ele está trazendo uma peça de embuia, por exemplo, com mais de 1000 anos. Então, ele tem uma história, tem uma valorização. Né? Os conceitos hoje de trabalhar com madeira maciça é valorizar o nó, é valorizar a resina, é valorizar o grão. Claro que tem que entender isto. Tá? Claro que tem que entender isto, certo? Eu estou falando especificamente de um nicho de mercado que é a madeira agora. Depois nós vamos trabalhar no conceito de móveis em MDF, móveis residencial, tá, gente? Mas é um mercado que hoje eu falo para vocês que está em alta, tá? Hoje, nunca esqueço que eu conversei com um arquiteto, o ano passado. Ele foi para Milão, eu perguntei para ele, por que a Europa gosta muito dos móveis brasileiros? Tá? Por que a Europa gosta dos móveis brasileiros? A primeira coisa que ele falou sem pensar, porque o nosso mobiliário é feito à mão. Com máquina, tudo industrializado, não. Eles valorizam o artesanal, eles valorizam o único, eles valorizam o feito. Claro que tem que ser feito à mão, né? Tem que ser tirado foto, tudo catalogado, e eles valorizam. Né? Uma coisa que eu falo para vocês aqui, visitando uma empresa aqui de Curitiba, que ele trabalha com marchetaria. Não sei se vocês sabem o conceito de marchetaria, mas marchetaria é fazer quadros com lâminas de madeira, lâminas de 0,5 milímetro de espessura. Então faz aves, faz pássaros, faz árvores, paisagem em geral. Né? Principalmente tem vendo muito ali em Lembranças do Paraná, né? Para turista. E eu perguntei para ele assim, mas você vende por esse preço? Vendo. Tá? Mas como é que você vende? Não, eu vendo, as peças que eu faço, todas são exportadas para a Europa. Por que é exportado para a Europa? Eu falei, não, porque eu faço tudo na mão, tiro foto do passo a passo, mando para eles, e eles colocam na loja deles feito artesanalmente. Eu falei assim, e se você cortasse as lâminas no laser, você não venderia? Exatamente esse. Olha o marcheteiro aí, ó. Guribão! Estamos tentando. Aí, ó, tem um marcheteiro na turma aí, ó. Aí, ó. Olha só que massa! Aí, ó. Que show! Aí, ó, vocês vão fazer trabalho de marchetaria, vocês vão fazer um tabuleiro de xadrez e mais alguns trabalhos aí com marchetaria nas aulas, tá? Show de bola. Então, ó, esses trabalhos lá fora é muito valorizado. E eu perguntei para ele, por que vocês não fazem no laser, então? E ele disse, mas no laser eles fazem. E no laser eles me pagam quase 100 vezes a menos. No laser eles me pagam quase 100 vezes a menos do que o... Só um momento, gente. No laser, eles me pagam 100 vezes a menos do que feito à mão artesanalmente. Beleza? Então, você veja só, é importante a gente, esse artesanal, né, com serrote de orives, com corte 100% manual, é importante, tá? Então, o conceito da marchetaria, beleza? A gente trabalhava bem
essa ideia aqui, essa valorização do meu produto, tá? Então, tranquilão, gente, ó, dando continuidade. Pessoal, qualquer coisa vocês perguntem, qualquer coisa vocês respondem aí, tá? Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala, então, na madeira e no mobiliário, quando a gente fala em esse conceito da madeira que nós trabalhamos anteriormente, tá? A primeira coisa, eu tenho que entender o que é a madeira. Eu tenho que selecionar essa madeira. Olha só, hein? Seleção e aplicação da madeira na marcenaria. Então, eu tenho que pensar que eu tenho um produto, uma tora de madeira sólida. Tá? Essa tora de madeira sólida, ela é nativa ou ela é reflorestada, tá? Ou ela é reflorestada, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Beleza? Tá bom. Tora, olha só. Então, a gente está falando em tora de madeira. Tem um produto hoje muito forte no mercado, que são os produtos de madeira reflorestada. Então, existem 2 mercados fortes na madeira maciça. Madeira para móveis com madeira reflorestada e com madeira nativa, certo? Então, a gente está falando de tora de madeira aqui, ó, para o mobiliário, para a peça, para a construção. Nós temos que pensar o seguinte, que existem fins industriais, certo? Fins industriais, beleza, opa, e fins de combustível, beleza. Quando a gente fala fins industriais, existe a madeira serrada. A madeira serrada, hoje, quando nós trabalhamos com madeira nativa, ela é muito destinada para a construção civil, principalmente para portas, janelas, a parte de telhado aparente, pisos, escadas, né? A madeira nativa, madeira serrada de pinos, claro que tem várias classificações da madeira de pinos. Tem uma madeira que ela é selecionada para a madeira serrada, selecionada para o mobiliário, e ela também tem outra que era a função de uso rápido, para a construção civil, no sentido das caixarias, certo? Para a embalagem, pallet. Então, assim, tem os seus fins serrada, né? Os painéis, quando a gente fala em madeira maciça, a gente também está falando que é nos painéis. Tem as madeiras sólidas, os compensados sólidos, madeira sólida, né? Que é o compensado e as lâminas de madeira. Aqui no curso a gente vai trabalhar muito com lâmina também. Vocês vão ter aula só sobre lâminas de madeira, tá? Então, aqui, ó, madeira sólida, compensados e lâminas, beleza? Quando a gente, os compensados, existem vários tipos de compensados. Tá? Os compensados naval, o compensado multilaminado, os compensados sarrafiado, certo? O LVL, e entre outros tipos de compensados aí. As lâminas decorativas, certo? Hoje, no mercado, claro, existem as lâminas naturais, que elas são feitas da própria madeira, tem as lâminas pré-compostas, certo? Que daí é a madeira reflorestada, tingida, trabalhada e processada, beleza? Então, falando de novo em painéis, tem os painéis reconstituídos, que são os aglomerados, que agora eles chamam de MDP, tá? Então, a madeira, o aglomerado hoje ele se chama MDP. Nós vamos entender bem esse conceito. Existe o aglomerado e existe o MDP, tá? O MDP é o aglomerado melhorado, tá? Mas na aula de MDF, MDP, painéis, nós vamos trabalhar bem os conceitos com vocês. Tá? Tem os MDF, né? Os MDF, que são o que dominam no mercado, as chapas de fibras, certo? Que é aquelas que o pessoal chama muito aí popularmente de chapadura, ou as chapas de Eucatex, são as chapas para fundo de móveis, gaveta, tá? O OSB, que é muito destinado hoje à construção seca, o pessoal chama de wood frame, tá? Que hoje, inclusive, em Curitiba, tem uma empresa que constrói aí prédios de 4 andares sem usar uma viga de concreto, né? Sem usar uma viga de ferro, somente madeira, tá? Então, a empresa hoje usa muito OSB, certo? E também, claro, a madeira sólida, a madeira em tora, ela tem um destino para polpa, papel celulose. Que aqui no Paraná tem muito a Klabin, né?
que além de fornecer madeira para ela mesma, em sentido de papel celulose, existe também aqui para ela tem um plantio para a construção de móveis, principalmente dos eucaliptos, beleza? E também, claro, combustível, madeira só combustível, lenha, a gente pensar na nossa região, lenha, né? Carvão, a gente sempre pensa em churrasco, tá? Então, mas além disso, a gente pensa que outras regiões do Brasil usam a lenha realmente como combustível para cozinhar todos os dias, beleza? E também a gente tem que pensar em lenha em questão da biomassa, né? Então, você pega hoje as empresas que fabricam lâminas compensadas, elas têm uma sobra de madeira grande, e essa sobra não é descartada, mas elas têm a biomassa, então queimam para gerar energia elétrica dentro da própria empresa, certo? Então, esse é o principal destino das histórias, beleza? Então, assim, antes de qualquer coisa, o que a gente tem que pensar, né? O que é madeira, né? O que é madeira, né? Primeira coisa, a madeira é um material composto de células produzidas por uma árvore viva para suportar a copa, conduzir água e nutrientes dissolvidos do solo. A copa é armazenar materiais de reserva, principalmente carboidratos, tecido retirado dos troncos, ramos principais das árvores seco, é cotado como material de construção e combustível, madeira e lenha, né? Então, quando nós pensamos na madeira, né, a gente tem que pensar sempre que é um material composto por células. Então, eu gosto muito dessa imagem aqui, ó, né, porque eu tenho uma árvore, que ela tem uma tora, que ela tem um tronco, mas ela também vai tirar uma prancha, certo? Que ela também, o cerne dela são fibras, né, mas ela tem células internas, que elas têm parede celular, que elas têm microfibras, certo? Que elas têm cadeias de celulose. Então, se a gente pensar na madeira como sendo uma material vivo, né? Ela tem um material genético muito forte, ela tem um material genético grande, né? Se a gente contar a idade da árvore, se a gente pensar na estrutura dela, então, quando nós fazemos um mobiliário a partir de um tronco, de uma peça, nós temos que dar o quê? Vida a essa madeira. Nós temos que trazer toda essa história de 1000 anos que cresceu, né? Por que tem um nó? Opa, teve um nó porque teve um galho. Esse galho foi cortado, foi quebrado, certo? Então, a gente começa a analisar esse contexto, essa ideia principal aí do mobiliário, tá? Veja só, né? Conhecer a madeira. Por que nós temos que conhecer a madeira? Tá? É um material com complexidade, sua utilização requer conhecimentos técnicos e científicos, não possuídos pela maioria dos seus consumidores, certo? Então, a maioria dos consumidores eles não entende que a madeira trabalha, a madeira empena, a madeira racha. E é isso que nós temos que colocar muito e argumentar bastante com as pessoas que vão utilizar os nossos produtos, certo? O que a gente tem que pensar, né? O que devemos levar em conta? Propriedades distintas entre espécies que ditam usos específicos. Por exemplo, né? Eu até coloquei o exemplo aqui, a madeira roxinho, tá? Isso aqui é uma madeira roxinho, ela é exatamente dessa cor. Vocês estão vendo a cor dela, o brancal dela aqui, ó, que antigamente essa parte branca o cliente não queria, o cliente não aceitava, hoje aceita, porque ele tem um diferencial. Opa, é uma peça diferente, hoje ele já aceita bastante, né? Então veja só, o roxinho é uma madeira extremamente escura, roxa. Eu não vejo o pessoal fazer mobiliário grande dessa madeira que ela é roxa, exatamente dessa cor aqui, ó. Tá? Mas eu vejo o pessoal usar muito para fazer adornos, peças decorativas, tá? Fazer peças no torno. Por quê? Porque essa cor roxa chama muita atenção. Tá? Eu vejo o pessoal fazer decks de piscina, que é uma madeira dura, resistente. Essa madeira você tem a certeza. Você vai usar ela, você vai deixar a peça para gerações futuras, né? Porque a capacidade dela de resistência contra os xilófagos, que são os insetos e fungos, né? E micro-organismos que deterioram a madeira, ela tem uma resistência muito grande,
natural, né? Então, ela é específica para isso. E quando a gente pensa também, por exemplo, assim, uma madeira para fazer maquete, o bálsamo, madeira do bálsamo, ela é extremamente leve, macia, e você pode cortar ela com estilete para fazer maquete, tá? Então, você veja que a madeira são propriedades totalmente diferentes, são propriedades únicas e específicas, e nós temos que entender para utilizar, certo? O grau de viabilidade presente dentro das espécies, dentro das próprias espécies. Outro exemplo que eu dou para vocês, se eu for pegar uma madeira ou uma peça que é a mesma espécie, eu vou pegar um exemplo para vocês da espécie Jequitibá rosa, que é essa peça desse encaixe aqui, ó, tá? Jequitibá rosa. O Jequitibá rosa que nasceu no alto de uma montanha, mais no alto de uma montanha, e o Jequitibá que nasceu no pé dessa montanha, eles têm propriedades diferentes, cor diferente, densidades diferentes, tá? Por que isto? Pelo seguinte, porque a árvore que nasceu no alto da montanha, ela tem pouca água, o solo é fraco, não tem armazenamento de humus no solo, certo? Então, ela cresce com mais dificuldade e, automaticamente, ela tem mais densidade. Ela é dura, porque falta alimento, então ela cresce pouco, né? E as próprias intempéries do tempo, do vento, chuva, né? Tem a grande possibilidade de ela também nascer com grã irregular, ela vai ter dificuldade para crescer. Então, é uma madeira um pouco mais difícil de usar, mas tem os seus benefícios, é uma madeira muito bonita também. Em compensação, a árvore que nasceu no pé da serra, porque você tem que imaginar o seguinte, a água escorre, leva todos os nutrientes ao pé da montanha. Então, ali tem água em abundância, é um solo fértil, certo? Protegido, mais protegido das intempéries aí do tempo, automaticamente essa árvore vai crescer mais. Se ela cresce mais, tem mais facilidade para crescer, a densidade dela é menor. Os veios, os anéis de crescimento também são maiores. E ela é uma árvore muito mais reta, uniforme, e ela vai crescer bastante em altura e espessura. Só que daí você vai na madeireira comprar o Jequitibá rosa, e ele fala o seguinte, você quer o Jequitibá rosa branco ou você quer o Jequitibá rosa rosa? Mas como se é a mesma espécie? Exatamente por isso. Aqui nasceu na montanha, lá no alto, vai ser o rosa, vai ter as suas cores bem definidas. O que nasceu no pé da montanha, com bastante água e alimento, automaticamente ele vai crescer muito e a sua cor vai ser uma cor um pouco mais clara, dentro das próprias espécies. Então, quando a gente for pensar em comprar madeira para a construção de móveis, você tem que ter aquela seleção, um olho clínico, que é o que a gente mostrei para vocês ali nos móveis, no móvel anterior, né? Esse olho clínico para o mobiliário é muito importante, tá? Entre as próprias espécies, certo? Propriedades comuns a toda madeira. Quais são as propriedades comuns a toda madeira? Toda madeira racha. Toda madeira ela tem a propriedade de higroscopia, ganhar e perder água, então ela vai dilatar e vai contrair, tá? Toda madeira ela vai empenar, certo? Então essas propriedades comuns a todas as espécies. Toda espécie tem a capacidade de apodrecer, com certeza, mas tem umas que vão ser mais e outras menos, tá? A facilidade de usinagem da madeira, isso é muito fácil, certo? Então, quando a gente fala muito das propriedades comuns da madeira, para trabalhar com ela, a gente tem que entender todos os conceitos, né? As propriedades distintas entre as espécies que ditam o uso específico, né? Para onde eu vou usar, para que eu vou usar. Eu vou fazer uma cadeira de roxinho, vai ficar muito pesado. Será que o meu cliente vai querer? Quem que vai usar? É um homem, um adulto? Eu vou fazer um banco de festa. Um roxinho? Ótimo, porque o objetivo principal do banco de festa não é movimentar, é resistência. Eu vou fazer uma cadeira para uma senhora, né, de 60, 70 anos, será que vai ter mobilidade pelo peso? Será que eu não tenho que usar uma madeira mais leve? Né? Então, usar uma teca, que é mais leve.
Então, tudo isso eu tenho que conciliar no meu mobiliário. O que eu estou fazendo? Tá? Esse grau de variabilidade dentro das próprias espécies. O próprio roxinho, tem um roxinho que ele é voltado para o vermelho, tem um outro que é voltado para o roxo, certo? E o próprio nome das espécies, né? Tem gente que chama roxinho, outro chama ipê roxo, é a mesma espécie, né? A própria Muracatiara, né? A Muracatiara tem uns que chamam de Gonçalo Alves, que é a mesma madeira. Outros chamam de Tiger Wood. Tá? Esse tempo atrás eu entrei em um site americano, eu olhei lá Tiger Wood, mas vendida a peso de ouro, peso de ouro, certo? Aí eu olhei lá e eu falei, mas essa aqui eu reconheço a madeira, essa madeira é Muracatiara, aqui da nossa fauna, de Mato Grosso. Aí eu olhei, comecei a ver, fui ver o nome científico, realmente lá eles chamam de Tiger Wood, tá? Então, que é o tigre, ela lembra um couro de um tigre, tá? A Muracatiara. Então, depois eu mando no grupo para vocês essa espécie, para vocês dar uma olhadinha. Então, a gente começa a selecionar as madeiras conforme a sua funcionalidade. Tá? A gente começa a selecionar de acordo com o que nós queremos, do que nós vamos fazer. Beleza, gente? Então, assim, por isso que é muito importante conhecer a madeira. Conhecer para quê, como, quais suas propriedades. Tá? Eu falo isso para vocês. Tá? Um tempo atrás eu estava lá em Mato Grosso. Perdão. Mato Grosso não, Mato Grosso tive, mas isso aconteceu com um madeireiro no Pará, cidade chamada Altamira, no Pará, ali onde fica o Rio Xingu, né? Onde eles estão construindo a usina de Belo Monte. Mas esse madeireiro, ele, uma vez contando para mim, a dificuldade dele foi o seguinte, que ele recebeu uma encomenda para fazer móveis para mandar para a Suíça, certo? Mandar móveis para a Suíça em madeira maciça, e eles queriam em pau amarelo, realmente uma madeira bem amarela, faz jus ao nome, pau amarelo. E essa madeira, eles queriam que fizesse armários, certo? Claro, com design focado no mobiliário deles lá, ok. Né? E ele construiu. E ele fez esse mobiliário, ele secou, fez toda a secagem da madeira, fez a colagem, usinou, show de bola. Só que tem um porém. Quando você está no Pará, na região de Altamira, meio-dia chega a 40 graus, 50 graus tranquilamente. Tranquilamente. Tá? Daí 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, tem uma chuva fora do normal. Então a madeira ela ganha e perde umidade, por mais que ele secou. Bem, beleza, ele fez o mobiliário, ele embalou, né? Não embalou com plástico, embalou tudo com papelão dentro das caixas, colocou no contêiner que foi de navio até Belém, e ele pegou a embarcação para ir para a Suíça. Só que nos navios, o navio é extremamente quente. O que aconteceu? Lá ela começou a perder água. Por um navio extremamente quente, começou a perder água. E a madeira, ela trabalha, a madeira empena. Quando chegou na Suíça, para você ter uma ideia, o pessoal foi abrir a primeira carga, as peças desmanchavam. Todas as linhas de encaixe, que foi colada a madeira com junta seca, a madeira soltou tudo. Soltou tudo. Aí nós chegamos à seguinte conclusão, né? E ele falou assim, não vale a pena nem trazer esse mobiliário, porque o custo não vale a pena, não vou receber o pagamento, mas também não vou querer trabalhar mais, porque a dificuldade é muito grande de você neutralizar essa umidade. Daí o que a gente conversou com ele? Ele falou assim, olha, em primeiro lugar, realmente você vai ter muita dificuldade em secar a madeira no clima deles, porque lá tem neve, tá? Essa madeira saiu daqui, foi para um container, recebeu umidade, chegou no porão do navio que perdeu essa umidade, chegou lá, ganhou umidade, tá? E primeira coisa, você vai ter que fazer um mobiliário com encaixes, nunca com linha cola junta seca, todos com encaixe macho fêmea, todos com encaixe finger, para aumentar a linha de cola e fazer o travamento. Você não pode usar cola comum, você tem que usar uma cola especial, você tem que usar uma cola onde você tem que ter maior resistência à umidade. Tá? Só existe uma cola no mundo que faz isso, que é a cola Titebond. Tá? A Tite não é patrocinador, já estou falando, mas para vocês não errar e comprar ela, gente. Tá? Da Titebond.
é uma cola americana, ela tem resistência à água assim, espetacular, né? Outra coisa, quando você construiu o teu mobiliário aqui, você automaticamente tem que embalar num plástico. Tinha que passar tudo num plástico para amenizar esse ganhar e perder água. Tá? Então, veja só, né? Por falta de conhecimento técnico, ele perdeu um cliente, perdeu dinheiro, né? E então são coisas que ao longo a gente começa a ver que dá problema. Por isso a minha preocupação com vocês, quando vocês forem trabalhar com mobiliário em madeira maciça, ter todos esses conceitos muito bem definidos para vocês não perder o cliente, não perder o produto, certo? Então, assim, são coisas que a gente começa a ver ao longo do tempo. Outra coisa que aconteceu, né? Isso, eu me lembro que eu tinha uns 14 anos de idade. Estava trabalhando na marcenaria com o pessoal, chegou um cliente lá, muito antigo, e ele ganhou ele ganhou um lote de madeira que estava na fazenda do pai dele, de pau-brasil. Então estava muitos anos guardado essa madeira, mais de 100 anos guardado lá, e era tudo vigotes, muito grande, tudo pau-brasil, e ele falou, não, eu quero fazer uma estante. Hoje não se usa mais estante, né? Mas hoje usa painel de TV. Mas antigamente ele queria uma estante na casa dele em pau-brasil. Ok, vamos fazer, não tem problema. O que aconteceu? Pegamos essa madeira, só para você ter uma ideia, como ela estava, as forças mecânicas dela estavam estacionadas, estava travada pelos anos que ela ficou. Quando nós íamos abrir essas pranchas, certo? Esses vigotes, só para você ter uma ideia, ela travava a serra. Ela não deixava a serra cortar, ela parava a serra, porque a força mecânica é muito grande e a densidade alta. Beleza? Aí nós chamamos o outro pessoal, agora vamos bater cunha. Quando ela travar, você bate cunha para não travar. Ok. Aí conseguimos cortar algumas peças. Em outros momentos, ela começava, de vez ela fechar, ela abria, e ela saía do esquadro. Essa a gente tinha que separar para cortar na serra fita, né? Que demorava um pouquinho mais. Beleza. Aí conseguimos ainda salvar alguma coisa, conseguimos fazer algumas pranchas, colamos. Quando a gente colou, fizemos todo o travamento mecânico ali com ela, de repente ela começou a trabalhar de novo. Ela começou a agir. Só para você ter uma ideia, nós colocava cavilha de 60 de comprimento, cavilha de marfim, que tem uma grande resistência, e ela mesmo assim abria. Aí, vamos fazer o seguinte, chamar todos os marceneiros, cada um faz uma peça, vamos montar tudo com o sargento, vamos fazer todo o travamento, peça por peça não dá certo. Beleza, fizemos isso, e a madeira continuou trabalhando do mesmo jeito. Tá? Então, a dificuldade para fazer. E aí, o que a gente fizemos? Colocamos aquele parafuso de rosca sem fim, né, barra roscada, um parafuso nas pontas, escondemos as pontas para não aparecer, para fazer travamento mecânico. Aí que a gente conseguiu fazer um travamento mecânico e já avisamos o cliente que ele vai se incomodar no futuro. Né? O cliente, às vezes, para entender essas ideias, é muito importante vocês falar para eles, desde o início, ó, madeira trabalha, é uma peça valorizada, uma peça que você vai ter aí por muito tempo, mas você vai ter dificuldade, tá? Claro que vocês, com o conhecimento que vocês vão ter no curso e aplicando os conceitos aqui na oficina, vocês vão tranquilamente, tá? Tranquilamente vocês vão amenizar esses problemas, tá? Porque todas as madeiras têm propriedades comuns iguais, certo? Então, vocês vão amenizar esses problemas, essas dificuldades da madeira, beleza? Nessa questão de uso. Então, a gente começa a ver muito essas dificuldades, né? Esse colega que perdeu um grande lote, né? Nós, no início, que tivemos essa dificuldade com madeira de pau-brasil, certo? Hoje, para trabalhar com pau-brasil é muito difícil. Ainda eu tenho algumas peças de pau-brasil em casa, ainda dessa época, né? A gente guarda ainda de lembrança, né? Na verdade, eu tenho uma coleção de espécies de madeira em casa. Tenho mais ou menos catalogadas, mais ou menos aí umas 300 espécies, tá? Ao longo dos anos eu fui catalogando, cortando, colocando os nomes científicos, nomes populares, né? São todas pecinhas de 10 centímetros por 5 milímetros de espessura, né? Isso se chama xiloteca, né? Que é uma coleção de espécies de madeira, né? Mas eu falo para você, existe mais de 12 mil espécies de madeiras, as angiospermas, e mais de 600 mil espécies das gimnospermas. Então, a gente começa a angiosperma e gimnosperma, né?
a gente começa a ter dificuldade em achar mais. Imagina, só tem mais ou menos 300 comercial, o restante não tem um valor comercial. Né? E quando a gente fala em madeira também, só para você ter uma ideia, em 2015, foi encontrado no Brasil, só para você ter uma ideia, uma nova espécie de pau-brasil. Né? Os cientistas fizeram o DNA das árvores. Não, isso aqui é uma outra subespécie do próprio pau-brasil. E esse tempo atrás eu assisti num programa de televisão, teve um catador de semente que catava semente para a Universidade Federal do Amazonas. Ele catava semente, ele contratava para contratar semente no meio da mata. Ele trouxe algumas sementes de algumas espécies que não existiam, de 2 novas espécies que nunca foram catalogadas. Né? Daí até a universidade colocou o nome dele, né? E o cientista também colocou, o cientista e ele colocaram o nome dos dois para poder formar nova espécie. Então você veja só que ainda existe no mundo, né, muita espécie de madeira e árvores que não foram descobertas. Né? Claro que a gente fala no valor econômico, a gente sabe disso, mas hoje tem que tomar muito cuidado. Tá? Quando for falar de manejo florestal, eu vou explicar bem como é que funciona os manejos florestais para vocês. Tá? A gente está trabalhando aí as ideias com vocês, beleza? Tá? Então, beleza? Pessoal, deixa eu ver que são 8h20, beleza? A gente trabalha em média aí em torno de, deixa eu pegar aqui, até para não cansar vocês, né? Que é teórico, bem teórico, né? A aula aqui com vocês. A gente sempre trabalha em torno das 6h30 até as 8h30, tá? Com todos os conceitos teóricos, até para não colocar muito volume, certo? Com vocês nesses horários. Eu vou mandando exercícios para vocês ao longo da semana, tá? Para vocês fazerem alguns exercícios, beleza? Hoje, especificamente, eu até não vou mandar exercício para vocês, por ser o primeiro dia, para a gente estar até entendendo um pouquinho as aulas. Mas é o seguinte, nos horários, vocês vão ter as aulas teóricas, e daí tem alguns exercícios que eu mando no grupo para vocês. Uma pesquisa online, um trabalho, responder algumas questões, tá? Para compor a nota. Tá? Vocês me entregam esses exercícios normalmente toda sexta-feira. Toda sexta-feira vocês mandam ali no meu e-mail, eu faço a correção e já vou lançando as notas de vocês. Tá? Então a gente sempre faz isso. Então a gente sempre vai trabalhar às 6h30, em torno até das 8h30. Beleza? E depois eu mando exercício. Hoje não vou mandar exercício para vocês por ser o primeiro dia. Mas daí a partir da manhã a gente já começa a trabalhar, né? Porque o curso, por ser um curso aberto, com toda a questão do MEC também, né? A gente tem que ter uma nota, eu tenho que passar as notas de vocês. A gente manda os exercícios, tá? Vocês, e aí a gente consegue trabalhar bem aí, beleza? Pessoal, tranquilo para vocês por hoje? Deu para dar uma ideia do curso? Bem bacana. Que legal, fico contente. Tá? Muito bom o curso aí. Que legal. Tá tranquilo. É legal, é bacana mesmo. Aprendendo os conceitos principais, né? Os conceitos primários aí. Sou totalmente leigo também, já desde o começo já falei, né? Tenho curiosidade de aprender. Estou achando bem interessante também. Que bom. Esse é o nosso objetivo, né? A gente, eu até entendo, uma coisa que eu faço muito é entender as minhas aulas baseadas nos conceitos que o mercado pede, né? Então, hoje a gente adapta muito as nossas aulas às necessidades atuais, né? Eu sempre penso, né? Ou você quer fazer uma peça, ou você vai entregar uma peça para alguém, comercializar essa peça. Então, o objetivo realmente é esse, né? Passar essas ideias, esses conceitos para vocês e para a gente entender todo o objetivo aí, o que é a madeira, né? Claro que para frente a gente vai ver muitas outras coisas, né? A gente começa com madeira, depois passamos aí aos painéis e máquinas e ferramentas. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Legal. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá? Certo. Estou à disposição de vocês. Beleza? Manda uma mensagem, pode ser no privado mesmo, se quiser mandar no grupo, e a gente vai conversando aí. Beleza? Ok. Ok. Até mais. Boa noite. Boa noite. Abraço. Até amanhã às 6h30. Valeu. Até amanhã. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite.
Até 8h30. Acho que é. Até 8h30 amanhã dá pra ouvir a palavra, né? Até 8h30 amanhã dá pra ouvir a palavra. Aham. 8h30, só acho que dá, né? 8 horas que nós escuta. É. Ele não falou até que hora que vai? Até 8h30. Hã? Até 8h30. Até 8h30? Aham. Eu acho que por causa do celular, por causa do ser teórico, né? Não ficar muito puxado. Porque a partir de amanhã vai ter exercício daí pra fazer em casa, pesquisa, uma coisa. Eu tenho que mandar no e-mail dele pra ele corrigir. Ah, que beleza, depois da 8h30.